as terras de Raquel de Queiroz, Patativa do Assaré, Dragão do Mar, com sua voz libertária, e de tanta gente boa, tantos poetas, poetisas, a terra de Antônio Conselheiro, que a Bahia, a Ceará mandou para a Bahia, e constituiu, na Guerra de Canudos, uma das maiores resistências da história do Brasil. Eu gostaria de agradecer ao evento, a Bienal Internacional do Livro, a Estrofes, que é a associação de poetas, folheteiros do Ceará. Gostaria de agradecer também ao nosso querido poeta, meu xará, Antônio Clécio Viana, grande poeta brasileiro, cearense brasileiro. Então, eu sou da Bahia, eu sou de Vitória da Conquista. A BR-116, ela sai daqui de Fortaleza em direção ao sul do país. Ela corta a cidade ao meio, já a 120 quilômetros da divisa com Minas Gerais. Uma cidade montanhosa, 1000 metros de altura, frio. E eu sou professor de economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sediada em Vitória da Conquista. Sou professor de economia, mas já venho me dedicando ao estudo, à divulgação da cultura popular, da poesia popular nordestina brasileira. Eu sou da terra de Jorge Amado, eu sou da terra de Cuíca do Santo Amaro, poeta imortalizado por Jorge Amado. Eu sou das terras de Maria Bonita, a esposa do Lampião, era baiana lá de Paulo Afonso. Eu sou das terras de Castro Alves. Eu sou das terras também de Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Inclusive, nós temos o Gregório de Matos, um dos precursores da poesia nossa, nordestina. Embora a poesia dele fosse uma poesia erudita, mas ele, naquele momento, no século XVII, 1600 e tanto, ele já fazia a modalidade, a décima. Nós temos a sextilha, septilha, oitava, a décima. A sextilha é a mais praticada, é a mais comum pelos poetas poetistas do Nordeste, mas a mais bonita, eu acho, a décima. E o Boca do Inferno, o Gregório de Matos, já poetizava usando a décima. Normalmente aqui no Nordeste vem dá-se o mote, e do mote vem a glosa. Você fecha a décima a partir, pintando com a glosa, com o mote que foi dado, foi posto. Sou do Ica do Cordel. Eu cheguei lá da Bahia, percorri longas estradas. Cheguei aqui outro dia, estou na Praça dos Cordéis, junto com outros menestréis, que me traz muita alegria. Mas falando de Bahia, eu vou me lembrar aqui de um poeta repentista, embora o meu foco aqui seja a poesia cordelista, romance, folhetos, livretos, mas existe uma aproximação. A poesia repentista, ela é irmã gêmeas da poesia cordelista, dos romances. Lembrar aqui, como eu estou colocando que eu sou da Bahia, lembrar que um poeta piauiense, inclusive ele morreu aqui, ele foi radicou aqui em Fortaleza, Domingos Fonseca, poeta repentista. Ele dizia: vai, Bahia, e diz com toda a tua altivez a Castro Alves que volte da viagem que ele fez, porque a velha Bahia dele precisa dele outra vez. O Domingos Fonseca, ele já dizia há décadas atrás
E nós continuamos afirmando que nós estamos precisando da volta de Castro Alves. Porque a concentração da riqueza, a concentração da renda, a violência policial muito grande. Daí o governador ainda elogia a polícia por ter feito no bairro de Cabula, uns 4 anos atrás, um massacre de 14 jovens negros. Então, da Bahia eu sou das Verdes Matas, da Paraíba, da capital da Roraima, mais ao norte, porém, sou das terras de Iracema. Eu tenho 3 nacionalidades: a baiana, a paraibana e a cearense. Me sinto cearense. Muita gente me considera na Bahia como cearense, e sou cearense. Sempre quando eu me dirijo a um público para falar de poesia, para falar de cordel, da poesia popular nossa, eu gosto de fazer uma introdução colocando um pouco da nossa origem. Um pouco da nossa origem. Claro, tem dezenas de países que contribuíram e continuam contribuindo para a formação da sociedade brasileira, do ponto de vista poético, cultural, literário, econômico, etc. Mas nós temos três origens fundamentais: a Ibérica, Portugal, Espanha, a África Negra e os povos originários que há dezenas de milhares de anos já habitavam aqui nos espaços do Brasil e das Américas como todo. Aqui no Brasil, a família Tupi-Guarani. Então, lá da Península Ibérica, lá de Portugal já é uma mistura fantástica, extraordinária. Foram 17 povos, e aí vamos destacar alguns. Eu sempre digo que nós somos resultado, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do nosso sangue, de todas as civilizações que prosperaram ao longo da humanidade em todo o Mediterrâneo. Em todo o Mediterrâneo. Os fenícios, que são os libaneses hoje, as libanesas hoje, navegantes em todo o Mediterrâneo, comerciantes, eles ocuparam a Península Ibérica, nos legaram o alfabeto. A Fenícia fundou uma colônia que prosperou, se agigantou, onde é a Tunísia hoje. Cartago, que enfrentou Roma. Nós somos também descendentes dos árabes, dos mouros, povo alorenado, os árabes do norte da Península, da África mediterrânea. Estou falando da bacia mediterrânea. Nós somos descendentes do ponto de vista cultural e do sangue dos gregos. A Grécia, aquela península árida, a população cresce, aumenta a densidade populacional, e o povo grego teve, através da navegação, que enfrentar as ondas e as procelas do mar Mediterrâneo. Crescimento gigante da poesia popular aqui no Nordeste. As raízes estão lá, mas aqui foi enriquecido por demais. A poesia popular nossa, ela não se restringe apenas à poesia do romance, do folheto, dos cordéis. É uma família ampla. O coco, o embolado,
o canto do maracatu, que é uma tradição áfrica negra indígena, a poesia matuta de Zé da Luz, lá da Paraíba, Brasil Caboclo, foi a principal obra, como também no Patativa do Assaré. Ele era mais um poeta matuto. Isso não diminui em nada a grandeza do Patativa, de Zé da Luz. A poesia nossa também. O apoio do vaqueiro, que é um canto mouro, um canto árabe. Então, a poesia repentista e a poesia cordelista. Então, é uma ramificação, é uma família. Mas, a partir de agora, a gente começa a abordar o cordel. Cordel, embora aqui no Nordeste brasileiro, a poesia popular nossa já era vendida há mais de um século nas feiras populares. No nosso conhecimento, não pendurada nos cordões dos barbantes, mas na lona de caminhão, lona no chão, nas feiras, vendido no nosso cordel, nas placas de couro, nas malas de couro. Mas, a partir dos anos 70, quando Raimundo é aportuguesando o Candel, um cientista francês da Universidade de Sorbonne e de outras universidades francesas, vem fazer palestra e lançar livros sobre a nossa tradição poética popular. Ele trouxe a expressão literatura de cordel e nós absorvemos. Então hoje a gente pendura, como está pendurado aqui nesta praça. Inclusive esta praça, ela está incompleta. Ela está incompleta porque está faltando Arievaldo Viana, grande poeta brasileiro, grande poeta cearense, ativista. Sim, então o cordel nas feiras populares. Os primeiros grandes poetas que lançaram a poética popular cordelista está na Paraíba, a pequena, majestosa Paraíba. Francisco das Chagas Batista, Leandro Gomes de Barros, Pirauá de Lima, a Paraíba, o berço da poesia popular cordelista e repentista. Nós temos também a família Nunes da Costa e a família Batista, que eu já falei, do Francisco das Chagas Batista. As duas famílias, Nunes da Costa, Nicandro e a família Batista, o Francisco das Chagas Batista, que o Pedro Batista, irmão do Francisco das Chagas Batista, ele era genro do Leandro. Então a Paraíba, o berço da poesia popular nossa, popular brasileira. E para em Paraíba, não podemos esquecer de uma cidade que fica em cima da Serra da Teixeira, a cidade de Teixeira, a meca brasileira da poesia popular, na divisa com Pernambuco. Depois a gente vai voltar à questão da poesia que sai da Paraíba e penetra em Pernambuco. Bom, então, só no final do século antepassado, 1880, 1890, mais para o final do século, é que vem a surgir as tipografias, permitindo que a poesia popular saísse da oralidade e fosse para o papel.
através dos romances, através dos livretos folhetos. Aqui no Brasil chega tudo é tarde. América Portuguesa, tudo tarde, tudo tardio. Pelo menos na América Espanhola, já antes de 1600, começaram a surgir as universidades. São Domingos, a Universidade de São Domingos, a capital da República Dominicana, antes de 1600 já tinha instalado sua universidade no México, em Cuba, na Colômbia, no Peru, em Lima, em Cusco, no Chile, em Buenos Aires. No Brasil, a universidade vai surgir basicamente em 1920, há um século atrás, a partir da Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro. Claro que existiam cursos desde quando a família real chega ao Brasil, expulsa da Península Ibérica pelas forças napoleônicas, começa a instalar a escola de medicina na Bahia. Depois do Rio de Janeiro, são escolas isoladas, mas universidades muito tardiamente. Eu estou enfatizando, fazendo essa lembrança, porque aqui na América Portuguesa tudo começou atrasado, justamente para o Brasil não se libertar, continuar na condição de colônia. Então, da Paraíba, a Paraíba sempre se destacou na produção, na edição. Campina Grande, Guarabira e João Pessoa. Também na Paraíba destacamos José Martins Jataíde, que foi para Pernambuco depois, né? Companheiro da época do Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros vem do sertão de Pombal. Foi Pombal também que deu ao Brasil o seu maior economista. Sim, para da Paraíba, antes de adentrar em Pernambuco, lembra a Serra do Teixeira, né? Que foi, já havia colocado, né? Na Paraíba, o Zé Limeira, poeta do absurdo, tem um livro com esse título, né? Zé Limeira, poeta do absurdo, do Alan Tejo, lá de Campina Grande, um poeta surrealista. Mas há quem afirma que conheceu, tem gente, poeta que conheceu o Zé Limeira, mas a informação é que o Orlando Tejo tem muito no livro Zé Limeira, o poeta absurdo, muito da autobiografia do Orlando Tejo. Na Paraíba também tem o Manuel Monteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Manuel Monteiro. Morreu há poucos anos atrás, migrou dessa vida. Mas Manuel Monteiro foi emprestado por Pernambuco à Paraíba. Ele sai lá de Bezerros, já saindo de Recife, já próximo a Caruaru. Bezerros, que tem a produção grande de estilogravuras, através de J. Borges, conhecido internacionalmente. E ele sai de lá e se radica em Campina Grande, se tornando um paraibano, um pernambucano paraibano. A Paraíba também tem um poeta chamado Chico Pedrosa, e eu me sinto honrado de estar neste palco em homenagem ao nosso grande Chico Pedrosa, um dos maiores declamadores da história do Brasil. Está aqui, Chico Pedrosa, Paraíba, pequena majestosa Paraíba. Então da Paraíba migra para Pernambuco, migra para Recife, já é um espaço mais desenvolvido. Recife cresceu, se desenvolveu a partir da capitania de Duarte Coelho, produção de açúcar, que era levada para a Europa, para o refino e redistribuição na Europa.
Pernambuco sempre se destacou no sertão, no poético, sangrento e poético Vale do Pajeú. E aí nós vamos destacar, né, a produção em Recife, a partir dos paraibanos, do Leandro Gomes de Barros e Martins de Ataíde. Quando o Leandro morre, ele compra o direito de continuar trabalhando com o espólio deixado pelo Leandro, o João de Ataíde, que era um amigo dele, conterrâneo dele da Paraíba. E no sertão da Paraíba, no Vale, sangrento e poético Vale do Pajeú, nós temos... nunca vi tanta densidade poética lá em São José do Egito e em Itapetim. Eu vou lembrar aqui de São José do Egito, mas se você chegar em Itapetim, que foi distrito de São José do Egito, onde nasceram os irmãos Batista, o Dimas, o Otacílio Batista e o Louro Batista, o Louro do Pajeú. Eu sempre tenho dito, aqui há 5 anos atrás, eu coloquei que no palco, quando Ariovaldo foi lançar o livro, eu vou apresentar a vocês sobre uma biografia do Leandro, e outra pessoa aqui de Fortaleza foi lançar livro também. Eu fui mediador das apresentações, do lançamento. Eu falei que a Paraíba emprestou os irmãos Batistas, os irmãos Batista, o Otacílio Dimas e o Louro do Pajeú. Por quê? Esses três violeiros cantadores, eles são oriundos, tanto por parte de mãe como parte de pai, da família Nunes da Costa e da família Batista, duas gigantescas vertentes da poesia popular paraibana. Nós temos muito forte a poesia repentista em Pernambuco. Ivanildo Vila Nova continua vivo. Lá de Pernambuco, há os direitos de continuar publicando, os direitos de João Martins de Ataíde. Quem assume é José Bernardo da Silva, um migrante lá do estado de Alagoas. Ele migrou para a região do Cariri, aqui no Ceará, sul da divisa com Pernambuco, atraído pela mística do Padre Cícero, os milagres da Beata, e também porque o Cariri, do ponto de vista ecológico, é um oásis no meio do sertão nordestino. Muita água, tem produção de cana-de-açúcar. Então, será José Bernardo assume, ele já havia introduzido, ele comprava lá em Recife os cordéis e distribuía, mas com a morte de João de Ataíde, Martins de Ataíde, ele adquire os direitos e implanta no Cariri, Ceará, porque tem um Cariri na Paraíba. O lado da Paraíba é muito seco, né? O menor índice pluviométrico do Brasil. Ele planta uma tipografia São Francisco. Então, o Cariri sempre se destacou do ponto de vista histórico, no passado e no presente. Porque, por exemplo, quando da morte de Vargas, a tipografia São Francisco, que depois se transformou em Lira Nordestina, publicava por dia, editava por dia 12 mil cordéis anunciando, porque o cordel já foi o grande jornal do sertão. Então, o Ceará passado e presente, o Ceará do Cega Aderaldo,
Inclusive, o cineasta cearense, Cariri, o nome dele, Rosenberg Cariri, publicou uma obra fantástica sobre a vida do Zé Galeral. Porque iam surgir, como surgiu rádio, televisão e mais recente internet, o fim do cordel. Então o cordel sempre tem altos e baixos. A última queda, a última baixa, quem tirou dessa situação, o último levante, no meu entendimento, foi o Ceará que encabeçou, que continua encabeçando. Inclusive, em nenhuma Bienal, em nenhuma festa literária, evento literário no Brasil, tem uma presença tão grande, uma necessidade tão grande de apresentações, de títulos, de abordagens poéticas, populares, como aqui na Bienal do Livro, Internacional do Livro. Estamos aqui com a Praça do Cordel. Sim, então a tipografia São Francisco e a lira nordestina. E aí vem para a atualidade. Claro que eu não vou citar, porque aqui só citar de um, tenho que citar todos que estão aqui, cearenses que estão aqui expondo sua produção poética aqui nesta praça. Mas esta praça, repito, ela não está completa, porque nosso querido Ariovaldo Viana levantou voo para outras dimensões. A Bahia, né? Uma viagem geográfica aqui com o cordel. A Bahia, eu havia falado que antes de 1700, ainda do século 17, havia o Gregório de Matos, né? O Boca do Inferno. Ele trabalhava também com a 10ª. A Bahia de Rodolfo Cavalcante. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rodolfo, descendo o elevador da Serra, em direção ao Mercado Modelo. Existia uma banca de jornal à esquerda, na praça, que sempre o Rodolfo Cavalcante estava lá. Eu batia papo com ele. Embora ele radicado na Bahia, mas ele é do estado de Alagoas. Ele e o irmão dele, ainda garotos, andando pelo sertão de Alagoas, eles foram aprisionados temporariamente por Lampião. Dentro da polícia dele, ele castiga Lampião, não perdoa Lampião não. Cuíca de Santa Amaro. Jorge Amado ajudou a imortalizá-lo. Cuíca de Santa Amaro. Santa Amaro da Purificação, tem ali Caetano Veloso, Maria Bethânia. O Cuíca saía se bravejando contra os políticos corruptos, usando a poesia pelas ruas de Salvador. E aí Jorge Amado adorou ele e tal, e ajudou a imortalizá-lo. Nós temos o Marco Aurélio, que sempre está presente aqui no evento aqui. Marco Aurélio do sertão da Lapa, de Caetité. Caetité, a terra de Anísio Teixeira, grande educador brasileiro, que infelizmente a ditadura militar deu fim nele. Marco Aurélio está radicado há muito tempo no estado de São Paulo. Sempre está presente conosco aqui, mas dessa vez não veio. O Antônio Barreto, do interior da Bahia, da região de Feira, ele é professor universitário em Salvador. Nós temos o Bulibuli, o mestre Bulibuli, nosso Bulibuli, sempre está presente aqui. Nosso grande Bulibuli, repentista e cordelista. Sem essa dupla capacidade. A velha Bahia. Inclusive, nós estamos nos queixando muito, porque enquanto nesta Bienal Internacional do Livro, aqui em Fortaleza,
a presença do cordel, a praça do cordel principal, para a gente cantar, para a gente dançar, para a gente poetizar, para vender cordel, para contar história ou história. Na Bahia não tem essa expressão, e nós vamos ter que lutar para que a Bahia possa ceder espaço. Temos que conquistar, porque dar de graça não vem. Na Bahia também, em Itabuna, existia um Minalvino, foi um grande poeta nordestino, trabalhava com cordel. Ele saía nas feiras, lá em Vitória da Conquista, onde eu habito hoje. O Minalvino ia para as feiras. Depois da morte de Minalvino, havia desaparecido o cordel lá em Vitória da Conquista, mas voltou. Já tem mais de 10 anos que o cordel voltou com toda a força, através de uma parceria entre Tuíca do Cordel, Antônio Andrade, e a Tupinambá Editora, através do Cassiano. Lá na região de Conquista, mais de 50 mil cordéis já foram esparramados, divulgados. Ou doação que a gente faz para escolas pobres, para crianças que chegam aqui e não têm condições de comprar, ou vendendo. Não, esse trabalho da gente. Eu sou reconhecido lá como cordelista. Na terra de cego, quem tem olho é rei. E eu sou tratado como cordelista e não desfaço, porque eu sou um apaixonado desde criança. Desde criança, no meio da Mata Atlântica, eu já ouvia as histórias de Cantão de Fogo, passado oralmente. Eu habitava no campo, não frequentava a vila, tinha feiras, tinha cordéis. De Pedro Malassar, então, chegava oralmente. Sim, Bahia, Sergipe, João Firmino Cabral, ele morreu mais recentemente. Ainda existe a banca dele no mercado popular. Eu já tive a oportunidade umas 3 vezes de visitar. O seu filho continua tomando conta. O grande poeta de Sergipe. Teve um outro também, Manuel da Almeida Filho, Sergipe, autor de Cabras de Lampião. Tem muitas estrofes, inclusive nessa obra dele tem diversas estrofes atribuídas a Lampião. Era um sanfoneiro, era um poeta também. Agora, o Manuel da Almeida Filho, embora radicado em Sergipe, ele saiu de Alagoa Grande, na Paraíba. Ele migrou. A sociedade brasileira é uma sociedade de imigrantes. Migrou para Pernambuco, para Sergipe. Eu estou colocando ele como sergipano também. Alagoas, o Zé Pacheco. Zé Pacheco é o autor de uma obra mais importante sobre o cangaço. Existem mais de 400 folhetos, livretos sobre o cangaço. O mais famoso é um livreto pequeno do Zé Pacheco, A Chegada de Lampião no Inferno. Inclusive, lá de Vitória da Conquista, o Glauber Rocha, cineasta brasileiro, conhecido mundialmente, ele se inspirou também na Chegada de Lampião no Inferno do Zé Pacheco para produzir o filme Deus e o Diabo na Terra do Fogo. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Na Terra do Sol. Terra do Fogo. Terra do Fogo é lá na Argentina, no sul da Argentina. Não é? Piauí. O Piauí, aqui logo no início, eu recitei uma estrofe
ele falando da Bahia. Vai, Bahia, céu, e diz com toda a tua altivez que Castro Alves que volte da viagem que ele fez, porque a velha Bahia dele precisa dele outra vez. Mas nós temos nesta praça, eu não citei o nome aqui dos poetas cearenses e poetisas, que ali tem uma poetisa, mas as duas lá do Piauí eu vou citar. Josefina Ferreira se encontra ali, de São João do Piauí, é São João, né, Josefina? E Maria Ilza Bezerra de Picos, duas poetisas lá do Piauí. O Piauí tem um movimento, o Costa, esqueci o nome dele, ele morreu, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. É o movimento dos cordelistas do Piauí, com revistas e tudo. Agora, além do Nordeste, nós temos em outros estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, um movimento poético popular que tem origem no Nordeste, um movimento grande, importante, devido ao processo migratório. O Nordeste sempre abasteceu a região Sudeste e Sul com mão de obra barata, através do pau de arara. Então, no Rio tem um centro de tradições nordestinas, São Paulo tem um centro de tradições nordestinas, em Brasília. Então, nós, conterrâneas nordestinos, levaram para esses estados a poesia popular. É evidente que em Tocantins também tem, Mato Grosso também tem, que nós conhecemos, gente com origem nordestina trabalhando com a poesia. Outros países, eu vou esperar um pouquinho aqui, a turma passar com um canto bonito, com uma dança bonita, esperar passar. Segundo consta, na antiga capital imperial japonesa, Kyoto, numa das várias universidades do mundo, tem um acervo gigantesco. Japão. Na Europa, sobretudo na França, tem um acervo gigantesco na Universidade de Sorbonne, provavelmente a mais importante universidade do mundo. Na França, na Universidade de Nanterre e outras universidades francesas. Na França, o governo federal cria uma instituição, uma fundação, Raimundo, eu aportuguesando, Cantel, para dedicar a estudo, a divulgação do cordel da gente. Tem curso de pós-graduação na França, na Universidade de Nanterre, por exemplo. Eu tive a oportunidade de dar uma pequena contribuição, uma companheira irmã nossa, portuguesa, da Ilha dos Açores, fazendo mestrado em Nanterre e trabalhando com a vertente poética do cordel. Eu tive a oportunidade, a partir de uma demanda dela, responder um questionário sobre o nosso cordel. Na França também, a Silvia Debs, uma escritora francesa, estudiosa da cultura brasileira, apaixonadíssima pelo Nordeste, ela publica uma obra sobre os cordéis, o cinema e os cordéis, mas já já a gente chega lá. Nos Estados Unidos, da costa leste à costa oeste, do Atlântico para o Pacífico, não todas as universidades, mas muitas universidades têm bons acervos de cordéis, de material do cangaço. O Pericaz é o sobrenome de um historiador, professor da USP. Ele vem lançar em Vitória da Conquista uma obra Cangaceiros. Toda a pesquisa empírica dele
toda a pesquisa básica dele, do Pericaz, foi retirado de uma universidade do interior do Texas. Então, o Clécio Viana, ele me revela que uma grande universidade dos Estados Unidos, das antigas colônias britânicas, Harvard, há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, meu Clécio, os seus agentes saíram vasculhando, inclusive entrando com o Clécio, e reuniram muitos cordéis para compor o acervo da Universidade de Harvard, que foi uma gente para o mundo inteiro. Na Rússia, tem o Graciano Leite, que é lá do sangrento e poético Vale do Pajeú, pernambucano, portanto. O Graciano Leite, ele era um repentista, violeiro, formou-se em jornalismo, veio morar em Fortaleza, inclusive, habitou por aqui. Existe a poesia dele, claro, não é uma poesia cordelista, mas é uma poesia prima carnal, irmã gêmea da cordelista, que é a poesia repentista. A poesia dos trabalhadores está no acervo lá na Praça Vermelha, em Moscou. Bom, o cordel, aqui nas Américas, na América Espanhola, América Portuguesa, somos nós, e a América Espanhola, desde o México até o Chile, Argentina, tem também manifestações literárias muito parecidas com a nossa, do México ao Chile, Argentina. Mas no mundo inteiro, no Brasil, no Nordeste em particular, que tem uma produção tão importante, tão destacada no mundo. Bom, agora o cordel, como ele faz parte da expressão literária brasileira, de uma forma geral, e faz parte da produção poética brasileira, ele é um gênero literário que tem uma larga conexão com outras artes. Com outras artes. Então, normalmente, a gente chama de cultura popular e cultura erudita. A cultura popular, mais no interior, porque a população brasileira era rural, até os anos 60, a população brasileira era mais rural do que urbana. Inclusive, eu me urbanizei já rapaz, trabalhava no campo até 19 anos, me tornei professor da universidade. Então, a poesia popular do campo do povo e a cultura popular e a cultura erudita, urbana, acadêmica, com a linguagem mais sofisticada. Há tese, ou teses, que colocam que não existe diferença entre o popular e o erudito. Eu, particularmente, separo, porque eu vou na linha do mestre Tinhorão, que separa o popular do erudito. Porque nós vivemos numa sociedade hierarquizada, uma sociedade estratificada, onde as camadas superiores mantêm o poder político, o poder militar, da coerção, da bala, o poder dos grandes meios de comunicação sobre as outras camadas, sobretudo a camada baixa, que é a maior parte da população brasileira. Então, eu gosto de separar, indo na onda do Tinhorão, estudioso, escritor sobre cultura brasileira. Então eu separo
Mas, mesmo se separando, existe uma conexão, existe uma relação muito grande entre o popular e o erudito. E aqui nós temos, eu vou começar do Nordeste descendo. Aqui no Ceará, José de Alencar, o sertanejo, uma obra épica, inspirada na cultura popular do Nordeste. Raquel de Queiroz também se inspirava. Na Paraíba, José Lins do Rego se inspirou na poesia popular nossa para escrever seus romances. Em Alagoas, Graciliano Ramos também se inspirava para escrever seus romances. Pernambuco, ainda Pernambuco, nós adentrando o momento João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, se inspirava na poesia popular. Morte e Vida Severina. Na Bahia, Jorge Amado. Existe uma obra de um brasilianista abordando a relação de Jorge Amado com os cordéis. Estou chutando até a pronúncia. Marcos Corran, lá dos Estados Unidos, brasilianista, estudioso da relação entre Jorge Amado e o cordel. O Câmara Cascudo, voltando um pouco ainda, o Câmara Cascudo foi um grande estudioso da poesia popular nossa. O Gustavo Barroso, Leonardo Mota, aqui do Ceará, Ariano Suassuna, Silvio Romero, lá de Sergipe, estudiosos Suassuna, da poesia popular, da cultura popular. O Marcos Curran, ele publica também, o brasilianista, 100 anos de república, desde o Marechal Deodoro até Collor de Mello, dois alagoanos, portanto. 100 anos de república, com base nos cordéis. Na música, ainda, nós temos aqui no Ceará, o Ednardo, não é? O Pavão Misterioso, musicado por Ednardo aqui do Ceará. Mas o Fagner, Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Elba Ramalho, Zé Ramalho, se inspiraram. O Gilberto Gil na Bahia, se inspiraram na poesia popular nossa para desenvolver seus trabalhos. Inclusive o Dragão do Mar tem um museu importantíssimo abordando a civilização do povo. Falar do vaqueiro aboiador com seu gibão, roupa de couro, proteção do vaqueiro, guarda-peito, luva, perneiras, alpargata, chapéu, casaco. Falar do vaqueiro, ator emburrado, amansador de burro bravo. Falar do aboio, o cântico saudoso dos mouros, né? Canto árabe. Falar da peça de apartação, da vaquejada, do touro barbatão, da pega de boi. É falar do forró pé de serra, do chachado, do arrastapé, do sorte, do baião. Falar de Gonzagão com sua sanfona branca,
de Dominguinhos, de Jacques do Pandeiro, do trio nordestino, fala do meu padrinho Patricício, lá do Juazeiro do Norte, do Frei Damião, do padre Ibiapina, tão esquecido padre Ibiapina, que teve uma importância muito grande, precursor da economia solidária do Nordeste. Para o Nordeste é falar de Antônio Conselheiro, que no Ceará emprestou a Bahia. A maior resistência da história do Brasil se desenvolveu na Bahia a partir do comando aqui do Ceará, Antônio Conselheiro. É falar da Guerra de Canudos, é falar do Beto Zé Lourenço, do Caldeirão. Para o Nordeste é falar dos jagunços, dos coronéis, dos manda-chuvas, do sertão. Horácio de Marques na Bahia, o coronel Chapada de Alutina, chegou a comandar em torno de 600 jagunços. Esses jagunços foram no encalço da coluna Prestes até o Mato Grosso na divisa, quando o Prestes se penetra na Bolívia. Então essa mata Chapada Diamantina, lá da Bahia. Falar do Nordeste é falar do cangaço de Antônio Silvino, de Jesuíno Brilhante, aqui do Rio Grande do Norte, de Curiço de Dadá. É falar de Lampião e Maria Bonita, dos demais cangaceiros e cangaceiras, dos cabras de Lampião, que enfrentaram os soldados às volantes. Fala do Nordeste, é falar da resistência, é falar da poesia popular, da poesia cordelista, da poesia repentista, do amor do vaqueiro, do cantador de coco, do tocador de viola repentista, do cantador de embolado, dos cegos cantadores nas feiras populares. É falar da poesia matuta do Patativa do Assaré, do Zé da Luz. É falar do famoso Cega de Heraldo. É falar do canto do maracatu. Falar do Nordeste é falar das festas juninas, da pulafoqueira, das comidas típicas, do licor de genipapo, do quentão, lá com diz que é fria, então é muito quentão, do ralabucho. Falar do Nordeste é falar das cantigas de roda, da ciranda. Falar do Nordeste é falar das veredas sertanejas, das pancadas do mar. É falar das terras da Barra do Sol, que se desponta, e do pôr do sol avermelhado no horizonte. Falar do Nordeste é salvarear o beiju de tapioca, as cantigas, as pamonhas. É falar dos ventos que sopram, das praias dos coqueiros na beira-mar, da praia, né? É falar das lagoas do mar, da beira-mar, é falar das dunas, das falésias. É muito falar sobre o Nordeste. Eu vou fechar aqui porque já adentrei no tempo de aumento. E aí eu agradeço a vocês.